Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um conteúdo relevante para você deixar de ser escravo da sua fazenda com um sistema simples, é o método PPP, para que a sua fazenda e a sua equipe rodem sozinhos. Se você gosta desses assuntos aqui, compartilhe esse vídeo, aproveita lá, se inscreva no canal, dá o seu joinha. É isso aí, bora lá, mas vamos falar de assuntos importantes e é sobre isso que eu vou falar. Na sua fazenda, a fofoca também corre solta? Hein? Tem fofoca aí ou não? Eita bexiga, que é uma coisa, é uma praga que nem com como é que é? Com WD, 24D, né? 24D, a gente consegue terminar. Ô, negócio chato. Mas hoje você vai entender por que a fofoca nasce da bagunça e como cortar o mal pela raiz com rotina e clareza. No final dessa aula aqui você vai aprender como você consegue evitar isso com algumas coisas simples. Você não elimina, mas você reduz. E quando você reduz é igual a erva daninha, né? Eu aprendi isso com a Gisele. Ela diz o seguinte, cara, a população ela influencia muito. Dependendo da população, é a dose que a gente tem que fazer, né? Quanto mais erva daninha eu tenho, maior a dose, né? Quanto mais forte ela está, quanto mais alta a erva daninha está, maior tem que ser a dose. Do mesmo jeito é a fofoca. Quanto mais enraizada ela tá, mais difícil vai ser de eliminar. Mas caramba, isso faz parte da cultura da fazenda? Se faz parte da cultura, a fofoca ela tem uma vertente num lugar que não devia. É lá na administração e quiçá no proprietário, na proprietária, nos filhos do proprietário. É possível, eu já vi situações assim, que a fofoca nasce lá. Aí, moço, como é que vai botar? Como é que vai acabar? Não acaba não. Então eu quero chamar a atenção aqui, eu vou mostrar algumas coisas para você pensar, raciocine, veja se isso se encaixa. Se se encaixar, bora tratar e bora passar veneno nesta bexiga. Então vamos lá, onde falta processo, sobra desconfiança e onde não tem liderança, nasce a fofoca, até no pasto, seu bexiga. Olha só, funcionário falando mal um do outro, tarefas duplicadas ou pior, esquecida, cada um fazendo do que quer, gerente que segura a informação, filho que vira um fiscal do pai, pai que fala mal do filho na frente dos outros funcionários, filho que reclama do pai na frente dos funcionários. E aí, como é que vamos fazer com isso? Rapaz, quando isso está acontecendo, aí sim é uma vertente forte. Cara, isso vai criando raízes que tu pode botar veneno, que ela volta. Bota veneno, que ela volta. Bota veneno, que ela volta. Porque a raiz está muito forte e aonde tem justamente o poder, aonde nasce o poder, onde está quem comanda. Se dali nasce a fofoca, aí o problema está muito mais grave. Agora, se a fofoca está lá embaixo e aqui em cima tem coerência, é tranquilo. Aí sim você vai aprender aqui como fazer para a gente eliminar isso, ou pelo menos diminuir. Então, fofoca é um mato que cresce onde o manejo da liderança falha. Essa é uma analogia. É a mesma coisa que eu estava falando da erva daninha. Cada um acha que está certo, cada um puxa para um lado e o dono que deveria liderar vira juiz de briga. Ou pior, sai de perto. Cara, deixa aí, deixa se brigar aí, deixa brigar. Não vou me meter nessa história, não vou tomar partido, né? Então, ao invés de liderar, de cortar o mal pela raiz, quando a gente deixa isso acontecer, no final das contas, a gente tem que ir lá apaziguar, apartar, ser o juiz de uma briga. E aí o que acontece? Eu já tenho lados. E quando eu tenho lados, está segregado. É igual o que está acontecendo no Brasil, né, e no mundo da canhota. O que acontece? Segregue a população para que ela fique fraca e desunida. Eles contra nós, nós contra eles. É a mesma coisa aqui. É a mesma coisa, só que numa escala menor. Quando você começa a deixar a fofoca crescer, é exatamente isso que acontece. Você segrega
a população, você segrega em grupos dentro da sua fazenda e aí sim fica muito mais difícil de você conseguir que as pessoas vão junto com você. E todo mundo para o mesmo lado, né? Então, corte a raiz da fofoca, implante clareza nas informações. As informações, seu bexiga, são é a coisa mais importante que tem dentro de qualquer negócio. 80% ou mais dos erros e dos problemas são causados por falta ou pela informação equivocada ou mal passada para frente, né? Então vamos falar com duas dicas, olha, duas dicas. Se você fizer essas coisas amanhã ou hoje mesmo, começa hoje, já vai começar a melhorar. Tem tudo a ver com a forma da gente passar a informação para frente. Uma coisa eu acho que eu já falei aqui e eu vou repetir. Lembre-se que o responsável por garantir que a mensagem chegue da forma certa para a pessoa e que ela seja entendida pela outra pessoa, a responsabilidade é de quem fala e não de quem ouve lá, não de quem está do outro lado. Então, por isso que eu até falei, se eu não me engano, numa aula passada aí, que não é para perguntar, entendeu? Quando você fala uma pergunta. Por exemplo, vamos fazer uma situação aqui. Ô José, você pega, por favor, esta cadeira que está aqui e leve lá perto do paiol e coloque lá em cima daquele monte de cadeira velha lá, beleza? Aí o que ele fez? Beleza. Você entendeu? Entendi. Como é que você vai fazer? Vou pegar essa cadeira, eu vou levar e vou colocar lá naquele galpão. No galpão 2, né? Isso. Eu ia botar no 3. É o momento que a gente tem para se entender de verdade, né? Porque muitas vezes as especificações, os detalhes de uma informação, eles não são compreendidos pela pessoa. Só que no nosso inconsciente ou na nossa cabeça é óbvio aquilo, né? E o óbvio tem que ser dito. Eu já falei também sobre isso. Além de ser dito, tem que ser esclarecido e quiçá desenhado. Né? Então, o que é óbvio para você não é óbvio para outra pessoa. Então, a clareza das informações é muito importante. Então, fale com firmeza, mas sem grosseria. Vamos lá. A gente precisa falar, é como a gente fala, tem um cara que fala, ó, decor a sua voz. Decor, colorir a voz. O que é isso? Fazer com que ela tenha vida própria. E não simplesmente falar de um jeito que ninguém entende, ou então com essa entonação desse jeito aqui, ou então, ei, você! Bota cor na voz, fale pausadamente, sílaba após sílaba, sabe? As palavras têm que ser entendidas, e não falar enrolado assim, porque o cara não entende. O cara que está na liderança precisa saber se comunicar. Porque ele é responsável por tudo que acontece. Se você é o líder de uma fazenda, tudo está sob seu comando. Mas o cara lá fez errado. Sim, mas você é o líder dele, então você tem responsabilidade sobre isso. Não transfere a culpa para um liderado, que não existe isso não. Não terceirize sua responsabilidade, você como líder. Você é responsável, portanto, para isso você precisa saber se comunicar e se comunicar assertivamente. E é por isso que eu falo, então, fale com firmeza, mas sem grosseria. O tom pode ser calmo, dessa forma que eu estou falando aqui. Evite ironias e evite gritos. Quando eu estou levantando a minha voz aqui é para chamar a atenção de vocês que é necessário fazer isso. Eu não estou sendo grosseiro, eu estou chamando a atenção. Você imagina, se eu vou dizer para uma pessoa o seguinte, ó, imagina que isso aqui é meu celular. Ei, vou falar pro cara aqui, gente, vamos se comprometer porque hoje é um dia especial e a gente precisa terminar aquela função lá, né? Porque o patrão vai querer que a gente faça isso hoje. Caramba, velho, isso não é forma de se comunicar. A energia tem que vir numa hora dessa. Aí sim, pessoal, hoje é o nosso dia, é o dia da gente conseguir concluir aquele trabalho lá. Imagine que o nosso patrão precisa terminar essa coisa hoje, porque o trator vai ter que ser entregue amanhã lá para não sei aonde das quantas. Falar com energia, mostrar que você está envolvido. Isso é liderança, essa é a hora de entonar a voz. Agora, quando você vai falar sobre um problema ou alguma dificuldade, chega pro cara, e aí, moço? Ei, rapaz, e aí, o que houve? Tá tudo bem com você?
Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Estou vendo que você está triste. De repente você quer falar alguma coisa comigo? Não sei. Se quiser, fica à vontade, viu? De boa. Também se não quiser, tá tudo certo. Mas só observei que você tá meio triste aí. Cara, diferente. Ou vou chegar assim, ei você, por que você tá com essa... Tá emburrado aí, é? Mas rapaz, toda vez que eu olho pra você, você tá com essa cara de bunda aí? É diferente, então vamos lá. Nós temos que saber o momento de levantar a voz. De levantar não é gritar, é com energia, certo? A forma como você fala define o clima da equipe. Você sabe disso, eu não preciso nem falar. A forma com que você fala vai definir como é que as pessoas vão te ver, né? Depois, fale e oriente a quem realmente interessa o assunto. Eu vejo muitas pessoas, e isso é triste de ver, muitas pessoas que estão nervosas, né? Os donos de fazenda mesmo, ou então gerentes, que estão nervosos, daqui a pouco vão lá e desabafam com o gerente ou com o coordenador sobre uma outra pessoa que é colega. Que falta de ética! Que falta de respeito para com a outra pessoa. Quer falar, fale cá para ela. Aí que eu tô dizendo, aí que nasce a fofoca. É nesse momento que nasce. Porque aí outro cara vai falar que o patrão falou dele, que Ave Maria, que vergonha, rapaz. Se realmente tiver ainda alguém que faz isso, e eu conheço gente que faz, vamos parar com isso. O principal motivo da fofoca é você, se você faz isso. Porque quem está aqui em cima tem que liderar pelo exemplo. E quem fica falando mal dos outros na frente dos outros, ei, eu estou dizendo, viu? Além de falta de ética, é falta de respeito. Então, explique o porquê da tarefa. E por isso que eu estou te falando aqui, fale com quem realmente você tem que falar e não fique falando para um do que o outro fez coisa errada, não. Vai lá e dê feedback para essa pessoa. E aí sim, mostre que é parte de algo maior e não só mais uma ordem. Então mostrar que aquela tarefa faz parte de um algo maior. Eu expliquei isso na aula anterior também, para as pessoas se sentirem realmente envolvidas e não simplesmente uma tarefa eu fui mandado fazer e eu vou fazer, querem colocar um tijolo. É diferente de eu construir uma casa, tá certo? Muito bem, de equipe dividida para time que joga junto. Com rotinas, processos e clareza nas informações, a energia da equipe vai ser canalizada ao que interessa e não às fofocas. Quando cada um sabe a sua parte, ninguém precisa ficar falando do outro, porque eu sei o que eu tenho que fazer e estou ocupado fazendo o que eu fui orientado. Agora, quando está todo mundo largado, o líder está preocupado em falar mal dos outros, como é que vai ter uma equipe que funciona, rapaz? Nunca, nunca, esqueça, não vai ter. Se você não mudar sua atitude, nunca tu vai ter uma equipe que funciona sozinha, porque a fofoca vai tomar conta e ninguém vai crescer. Quando o trabalho é claro, a fofoca perde espaço e quem antes se enfrentava passa a caminhar juntos. Presta atenção nessa frase, ela faz todo sentido. Eu espero que eu possa ter te ajudado e mais uma vez, clica aí, compartilha esse vídeo para outras pessoas também aprenderem e ter esse conteúdo. E aí, vamos agregar?